Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal Aprendendo na Palavra. Sou o missionário Cleiton Santos, seja muito bem-vindo mesmo, espero que você esteja bem. Irmãos, hoje aqui no nosso vídeo vamos estar falando sobre 7 tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. Se por acaso você está preso em um desses tipos aqui de pecados, vença, saia desse pecado, porque se você morrer nele, você não tem salvação de jeito nenhum, tá bom? Não é um vídeo apenas para você descobrir pecados na área sexuais, mas é para você refletir e se você está caindo nesses pecados, vença, porque são pecados que desonram o seu próprio corpo, né? Primeiro tipo de pecado, para nós ganharmos tempo, homossexualismo. Já quero dizer que esse vídeo não é nenhum ataque de ódio a nenhum homossexual, tá certo? Se você vive nesse pecado, eu preciso te dizer o que a Bíblia fala desse assunto. Biblicamente falando, você está pecando. Essa é que é a grande verdade. Quando nós falamos sobre esse tipo de coisa, às vezes o vídeo pode ser excluído pelo YouTube, esse vídeo pode ser cancelado, enfim, porque algumas pessoas entendem que o vídeo é um ataque de ódio em cima dos homossexuais. Mas, repito, nós não estamos aqui odiando ninguém e nem promovendo ódio contra ninguém, mas pregando a verdade. Estamos em um país livre e podemos pregar o evangelho aqui. E o evangelho diz, a palavra afirma, que essa prática é uma prática pecaminosa. Missionário, eu quero me libertar. O que eu faço? Tem cura para isso? Primeiro, entenda que não é doença. Já foi provado, cientificamente falando, já foi provado que não é doença. É um comportamento. E você pode vencer esse comportamento, esse sentimento, esse desejo pela prática homossexual. Você pode vencer isso. Jesus liberta. Jesus é a cura. Jesus é o remédio. Jesus é a liberdade. Amém? Venha para Jesus, busque vencer isso, renunciar esse desejo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, tá bom? Nesse processo. Tá certo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Eu vou pegar aqui a Bíblia e vamos ver o que a palavra fala desse assunto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em outra versão, na versão NVI fala, nem os homossexuais está no grupo das pessoas que não herdarão o reino de Deus, se não abandonarem essa prática que, segundo a Bíblia, é pecado. E se por acaso você é homossexual e está aqui nesse vídeo, eu posso te ajudar. Pode me chamar lá no Instagram, Cleiton Santos Oficial com 2 L no final, me chama lá, que eu vou te dar algumas orientações, conselhos para você vencer em Cristo, tá bom? Não pegue após ouvir essa palavra, mas busque a libertação, porque Jesus tem liberdade para você. Segundo tipo de pecado sexual terrível é a sensualidade / exibição do corpo. Você sabia que quando você se veste de forma sensual, mostrando o corpo mesmo, exibindo suas partes íntimas. Algumas pessoas dizem que quando eu prego sobre isso, eu pareço a pastora Nadir. É Nadir, né, o nome dela. Irmãos, mas não é isso não é religiosidade da minha parte não. Eu não sou religioso não, eu sou crente. Amém? Eu sou cristão. Mas a sensualidade, quando você exibe o seu corpo, isso é um tipo de pecado sexual. Talvez você não sabe disso ainda, mas agora você está sabendo, né? E tem até crente mesmo que já vieram para Jesus, mas nunca abandonaram a forma errada de se vestir. A mulher cristã, o homem cristão precisa se vestir de uma forma decente, com modéstia, como diz a palavra, né? Honrando o seu próprio corpo. Porque quando você peca em cima da área sexual, você desonra você mesmo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que quem peca contra o templo do Espírito Santo, essa pessoa peca contra seu próprio corpo. E é um tipo de coisa que Deus detesta, porque
Afinal de contas, ele fez a nossa vida para vivermos para a sua glória. A palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, inclusive se vestir. Meu irmão, entenda que a lascívia é pecado. Quando você exibe o seu corpo como se fosse um produto, onde você coloca na vitrine para ser desejado, para ser cobiçado, você peca, isso é lascívia. Veja o que está escrito aqui em Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é pecado, faz parte do grupo de pecados da área sexual. Se você se enquadra nesse tipo de pecado aqui, busque se livrar disso. A palavra fala em Colossenses 3:5, onde a Bíblia diz que nós devemos matar esse tipo de desejo de nosso coração. Leia aí, tá bom? Quando terminar o vídeo, vá ler todas as referências que eu acredito que a palavra vai falar contigo. Já tá falando, né? Vamos lá, terceiro tipo, adultério. É mais um tipo de pecado terrível que algumas pessoas cometem, né? O famoso adultério, que é o ato de pular cerca, né? Não, a minha mulher é paia demais. Ô, mulherzinha véia paia, deixa eu ir dar uma pulada na cerca aqui com a fulana de tal. Isso é adultério. E se você morrer no adultério, você vai descer, você vai ao abismo sem fazer curva, vai direto. É um pecado que mata, que destrói a tua vida. É tão sério que a palavra fala em Provérbios 6:32, lá a palavra fala que quem comete adultério não tem juízo. A Bíblia diz que quem faz isso destrói a sua própria alma. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que estavam bem financeiramente, uma família abençoada, aí de repente o caba velho paia disse o seguinte: eu vou dar uma pulada na cerca, e começou a adulterar demais, entrou no mundo da mulherzada, acabou com o dinheiro que tinha, acabou com a honra que tinha, os filhos não respeitam mais, ninguém respeita mais, porque o adultério acaba com a vida da pessoa. Se você anda pulando a cerca por aí, tenho essa notícia para te dar: sai daí, porque senão esse pecado vai te levar para o inferno, e não foi para isso que Jesus te fez. A palavra já fala lá no Decálogo, em Êxodo 20, versículo 14, lá a palavra já fala: não adulterarás. Deus vem falando lá do Antigo Testamento: não cometa adultério, não pule a cerca. E esse negócio é sério. No Novo Testamento, Jesus foi bem sério ao falar disso. Está em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus disse: olha, se você olhar para uma mulher, desejar possuir ela. Aí Jesus disse: se você fizer isso, ou através de um celular, ou através da televisão, Jesus disse, no teu coração você já cometeu adultério com essa mulher. Veja como é sério, né? Veja como o negócio é sério. Então fuja disso, porque é um pecado sexual terrível. Irmãos, antes de falarmos aqui do pecado de número 4, quero aqui anunciar que nós temos um curso de interpretação bíblica que está uma bênção. São mais de 20 aulas para te abençoar. Eu sou o professor, pela misericórdia de Deus, nesse curso, e está à sua disposição. Adquirindo o nosso curso, você ganha 3 bônus especiais. Você pode estar conhecendo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se não estuda ainda, venha estudar. É um material rico para te abençoar. Além de ser abençoado, você ajuda o nosso ministério a continuar crescendo aqui na internet e também pessoalmente aqui onde nós moramos, tá bom? Tá aí à sua disposição. Quarto tipo, fornicação. Missionário, o que é fornicação? É o ato sexual entre duas pessoas que não são casadas. É um pecado muito comum no meio da juventude, infelizmente, né? E essa ideia de sexo antes do casamento está virando normal. Mas segundo a palavra é pecado. Se você não é casado ainda, não é casado, e você anda tendo uma vida sexual ativa antes do casamento, você está em fornicação, minha irmã. Você está em pecado, pode ter certeza. Sexo antes do casamento leva para o inferno. O pecado em si leva o ser humano para a perdição, né? É necessário Jesus entrar na vida dessa pessoa para que ela seja salva, né? Então, é pecado. A sociedade vem dizendo que é normal. Não é normal, faz bem para a saúde. Você se interter no sexo, né?
É normal, não tem nadinha não, é o sexo sem compromisso. Ali no final da balada, vai para um motel e tem vida sexual. Você vai pro inferno bonitinho se não deixar essa vida. Pode ter certeza, viu? Mas Jesus quer te salvar. Esse negócio, irmãos, é tão sério que a palavra diz para o crente não ficar nem falando disso em rodas de amigos. É um assunto para não ser nem comentado, no sentido de ficar se alegrando ou se exibindo. Tem pessoas que se exibem, né? Não, quando eu não era crente, eu namorava, era com 4 mulheres numa noite. A palavra diz para não comentarmos no sentido de ficar brincando ou se alegrando com esse assunto. Veja o que está escrito em Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda impureza aqui está se referindo a qualquer tipo de prática impura, ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Vocês são santo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Santo não é aquele que o povo bota nas paredes, não. Santo é você que recebeu Jesus na tua vida. Você é chamado de santo, tá bom? Devemos falar desse assunto, claro, mas em um vídeo como esse para pregar. Na igreja também, que muitas pessoas não pregam sobre isso, né? Acha que é errado, não pode tocar no assunto. Deve tocar no assunto. Deve alertar, porque é semelhante à droga. Quando a pessoa cai nisso aqui, só a graça de Jesus, né? Para libertar a pessoa. Então, meu amigo e minha amiga, se case, aí sim a vida sexual, o sexo não será um pecado de jeito nenhum, porque você é casado. Por isso que a palavra fala em 1 Coríntios 7:2, está escrito assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, tá vendo? Casado, no civil, e cada um tem o seu próprio marido, tá certo? Aí sim, uma vez sendo constituída a família, o casamento, aí sim você não vai estar pecando. Então a fornicação é pecado. Quinto tipo, masturbação. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é pecado, irmãos. Tem até cientistas dizendo por aí que faz bem para a saúde a pessoa praticar a masturbação durante o dia. Mas segundo a Bíblia, isso é pecado. Você está usando o seu corpo para pecar. Então, ainda que a ciência diga que não tem nadinha, que faz bem até para a saúde, a Bíblia chama essa prática de pecado. E a palavra diz que precisamos honrar o nosso corpo. E essa prática te desonra. Entenda isso. Vem aqui para cima da Bíblia. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui fala de corpo. Cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Tá vendo? Honre o teu corpo vivendo para a glória de Deus. Eu não posso dar muitos detalhes sobre isso porque o YouTube pode barrar esse vídeo. Por isso eu estou sendo muito cuidadoso nas palavras para o YouTube não barrar esse vídeo, tá bom? Mas eu espero que você esteja entendendo do lado daí. Missionário, tem como vencer isso? Tem. Vença na oração. Bote o seu joelhinho no chão, converse com Deus, tá bom? Peça a graça de Deus. Vá para a palavra de Deus, gaste tempo comendo a Bíblia, se alimentando da Bíblia. Quando você coloca a palavra na tua mente, você fortalece a tua mente, você fica cheio de coisas de Deus. Vá conversar com o seu pastor também. São recomendações importantes. Peça a ajuda de alguém experiente perto de você, tá bom? Em especial alguém que já venceu isso e você conhece. Ou seja, busque ajuda. Só não morra no pecado, porque você vai se rodar todinho morrendo no pecado, né? Sexto tipo, prostituição. Missionário, prostituição, fornicação, adultério, não é a mesma coisa, não? Não, meu irmão. Adultério é prática sexual de alguém que é casado e pula cerca, ou seja, é uma relação extraconjugal. Já a prática da fornicação é o ato sexual de quem não é casado ainda. E essa pessoa vai procurar ter vida sexual com alguém. E já a prostituição está relacionada com a pessoa vender o corpo, né? Vender o corpo para sites onde a pessoa grava vídeos de natureza sexual, a pessoa faz programa e por aí vai. Dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo, se é que podemos chamar de profissão, né? A chamada prostituição.
E vai aqui um alerta para você. Se você consome conteúdo adulto em sites de pornografia, você está envolvido diretamente com prostituição. Ainda que não seja chamado de prostituição por eles, mas perante a visão da Bíblia, isso é chamado de prostituição, porque as mulheres, os atores, estão ganhando por isso. Então, eles estão vendendo o próprio corpo. E quando você assiste, cada visualização que você dá para esse vídeo, essa visualização gera dinheiro para os atores, né? Ou seja, você está pagando, ainda que seja um pouco indiretamente, mas quando você assiste, você está mandando dinheiro para a conta de cada ator e de cada atriz do mundo da pornografia, tá certo? É isso que acontece. Talvez você consome e não sabe disso, mas se você faz isso, você está envolvido diretamente com prostituição. E a palavra diz: fugir da imoralidade, fuja da prostituição. Veja o que a palavra fala em Deuteronômio 23, versículo 17 e 18. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Deus tem repugnância sobre essa prática de prostituição. E ali a palavra de Deus fala que essas pessoas, os israelitas, não poderiam usar nenhum dinheiro fruto de prostituição para a manutenção da obra de Deus, pagar os seus votos de forma alguma. É uma coisa que Deus detesta, irmãos. Pense num tipo de coisa que Deus detesta. É a idolatria e a prostituição, né? Duas coisas terríveis que nós vemos na palavra de Deus, consequências grandes para quem comete esse tipo de coisa. Idolatria é um pecado contra Deus e prostituição, a fornicação, o adultério, é um pecado contra o seu próprio corpo. Sétimo tipo, incesto. Missionário, o que é incesto? É prática sexual de pessoas da mesma família, pessoas bem próximas, pai com filho, filho com a mãe, irmãos. Irmãos, tem tanta coisa por aí nojenta que a gente fica espantado, né? Mas se a gente fosse falar de mais práticas sexuais que são erradas perante a palavra de Deus, a gente ficaria aqui uns 40 até uma hora, né, falando aqui. Mas o incesto é pecado, é errado, né? É uma coisa cebosa, é uma coisa nojenta. Veja o que a palavra fala em Levítico 18 e versículo 6. Eu vou ler aqui com você essa proibição bíblica. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Tá vendo? A prática do incesto é pecado, além de trazer consequências para os filhos, né? Os futuros filhos do casal. Cientificamente falando, crianças que nascem a partir de um ato sexual de incesto têm muita chance de nascer deficiente, por conta de se tratar de um casal que são bem próximos, né? Ali, familiarmente falando, são bem próximos. Isso pode trazer até problemas para os filhos, né? Os futuros filhos desse casal. Sobre essa questão aqui de parentesco, irmãos, nós vamos deixar para um próximo vídeo que vamos estar abordando sobre isso, tá bom? Tem um assunto aí que eu quero conversar com vocês e eu vou deixar para esse vídeo, tá certo? Mas se você está preso em qualquer uma dessas práticas sexuais aqui, qualquer um desses tipos de pecado, você está muito distante de Deus. Você precisa vencer em Cristo. Ainda que você diga o seguinte: missionário, eu acho que eu não venço. Parece que eu nasci com isso. É mais forte do que eu. Eu desde pequenininho que eu já sou desse jeito. Ainda que você diga isso, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia mostra que Jesus tem poder. Ele é especialista em transformar pessoas. Tá bom? Creia nisso, mude, que essa palavra possa ter te alertado, que você possa ter aprendido algo novo aqui nesse vídeo, tá certo? E amanhã eu tô de volta. Se pode vir estudar comigo e aprender mais, clica aqui na descrição, te aguardo lá no nosso curso de interpretação bíblica. Aqui foi uma passada rápida para comentarmos sobre esse assunto. Espero que essa palavra tenha te alertado e que essa palavra venha te mudar. Tá bom, irmãos? É isso. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todo mundo e fuja do pecado, seja lá de que tipo ele seja, mas fuja.
Busque ter uma vida de santidade na presença de Deus, tá certo? Assim você vai cumprir o seu propósito de vida. A paz do Senhor, Deus te abençoe, no nome de Jesus.